Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aqui o nosso propósito é valorizar a cirurgia digestiva brasileira, compartilhar conhecimento e aproximar cirurgiões de todo o país. Eu sou a doutora Michele Daltro, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e estou aqui com o Dr. Osmo. Mais um episódio aqui diretamente da SBAD, né? É uma satisfação nós estarmos com esse projeto junto com a doutora Michele. Estamos recebendo agora o professor Campos, um dos nossos ex-presidentes do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e que nós temos todo o apoio da presidência atual agora do professor Paulo Kassab nesse projeto que é inédito e que está sendo um sucesso até agora, todos os colegas que passaram aqui. E nós vamos conversar aqui com o nosso professor, né, sobre um tema muito relevante para a cirurgia do aparelho digestivo, em virtude da prevalência das doenças associadas, que é justamente sobre os cuidados perioperatórios, o metabolismo e a nutrição aplicada ao paciente cirúrgico. Recebendo, então, como o Dr. Osmo falou, o Dr. Antônio Carlos Campos, que é o professor titular e chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, ex-presidente do CBCD 2023-2024 e que é um dos nomes mais respeitados da fisiologia, metabolismo cirúrgico e o suporte nutricional, e a aula dele, quando vocês verem de nutrição, não percam, que é fantástica, né? Professor Campos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Michele, obrigado, Osimo, tenho um carinho especial por vocês dois, passei por... De algum momento, nós escolhíamos Michele para ser coordenadora do Comitê de Mulheres Cirurgiãs, no CBCD, e o Osimo passou por nós lá no Paraná como residente, de maneira que me sinto muito à vontade com vocês dois. Aproveito já para cumprimentar o professor Kassab por essa iniciativa e vocês dois por terem assumido a frente desse projeto podcast. Muito legal. Professor, eu falo para os alunos, até te falei que eu dou essa aula de nutrição na faculdade, né? E assim, como eu também sou uma filha do Acerto, né, da Federal de Mato Grosso, né, então uma coisa que eu vejo é a importância do pessoal diagnosticar precocemente os pacientes desnutridos antes de operar, né? O senhor pode falar um pouco disso, de como a gente pode fazer esse diagnóstico e a importância disso? Claro, veja, não existe cirurgia em que não se beneficie de bom preparo pré-operatório, bons cuidados perioperatórios e bons cuidados pós-operatórios até a recuperação do paciente. Primeiro conceito extremamente importante é o seguinte: não existe preparo bom para cirurgia mal indicada, mal executada e mal conduzida. Então, ponto número 1, estamos falando para um bom cirurgião que indicou corretamente o seu procedimento, que vai executar corretamente o seu procedimento, e ele está me perguntando o seguinte: o que mais eu posso fazer para beneficiar ainda mais o paciente? Então, nosso cenário é esse. Temos um paciente que está com cirurgia bem indicada, será bem conduzida, o que mais que eu posso fazer? Então, além dos progressos na cirurgia, de vídeo, de robótica, cuidados para traumatizar o mínimo possível o paciente, não usar sondas e drenos desnecessários, não hiperidratar o paciente, cuidados com o anestesista, tudo isso é extremamente importante no período perioperatório, que é o período crítico do paciente. Agora, é evidente que se nós levarmos um paciente bem preparado para a cirurgia, nós estamos num outro cenário, né? Você imagine que alguém levanta de manhã um dia e fala assim: hoje eu vou correr uma maratona. Isso não existe. Ele está se preparando há meses, cuidando, parte de alimentação, exercícios físicos, tem a parte psicológica, um preparo total para poder realmente enfrentar um grande esforço físico que vai demandar um preparo muito adequado. Então, se a gente imaginar com essa analogia com o esportista que vai ter uma grande partida, uma grande coisa, a cirurgia é o grande evento daquele paciente. Então, eu acho que nós temos que pensar do que o médico pode fazer, o que a equipe que vai cuidar do médico pode fazer, o que o paciente pode fazer. Todo mundo está trabalhando para ter o melhor resultado possível, né? Então, o primeiro ponto, acho que é olhar sobre essa ótica, né? O que mais que eu posso fazer?
O Colégio Americano de Cirurgiões criou um programa interessantíssimo, chamado Strong for Surgery, forte para cirurgia. E o programa é destinado à equipe de saúde, aos médicos e aos pacientes. Então o doente diz assim, puxa, o doutor Osimo quer me fazer uma gastrectomia por câncer. Eu fui nele porque eu confio nele, ele vai me operar bem, mas o que eu posso fazer para me ajudar? Então o doente entra lá e você é paciente, você é cirurgião, sou paciente. Ele clica lá e fala, olha, você tem que parar de fumar. Você tem que cuidar do seu peso, você tem que fazer isso, aquilo. Então, o próprio paciente tem que ser envolvido nessa equação toda, né? Então, Michele, eu não diria que me preocupa o paciente desnutrido. Me preocupa o paciente que vai enfrentar uma grande cirurgia. Sim. Independente da situação. Se ele está desnutrido ou não, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas o mais importante é assim, você tem uma grande cirurgia pela frente, né? Você está preparado para isso? Então, assim, antes de falar em avaliação do estado nutricional, aperta a minha mão, aperta com força. Você consegue subir 2 lances de escada? Você consegue dar a volta no quarteirão bem? Se isso for negativo, cuidado com esse paciente. Ele vai apertar a mão devagarzinho. Você manda ele levantar da cadeira, ele se agarra inteiro para conseguir levantar, levanta com dificuldade. Eu estou tendo sinais indiretos de uma fragilidade desse paciente. Hoje a gente está valorizando muito fragilidade, não só a desnutrição propriamente dita, a fragilidade porque ela indiretamente está associada com sarcopenia, perda de massa muscular. E isso vai ter um impacto enorme na hora que o paciente precisar cicatrizar suas feridas, precisar se defender de infecção. Ele tem que ter substrato adequado para isso. Esse substrato sai do músculo. Se ele não tem músculo, ele vai ter dificuldade. Então, eu acho que no primeiro momento, mais importante do que diagnosticar a desnutrição é ver a saúde do paciente como um todo. É diabético, é dislipidêmico, tem antecedente de um problema cardíaco, já botou um stent. Então, é uma visão geral. A gente está muito acostumado a dizer assim, manda para o anestesista fazer pré-operatório. Não sei o que ele faz. Eu tenho meia dúzia de perguntas que eu faço em 3 minutos e que me dão um retrato melhor do paciente do que simplesmente mandar para ele fazer uma consulta pré-anestésica. Sim. Então, acho que eu queria colocar por essa ótica. Olhe o paciente como um todo, faça essa primeira avaliação de saúde como um todo. Por exemplo, qual é a prevalência de sarcopenia, já que acabamos de falar nisso, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte? Mais ou menos 20%. Então, não é todo mundo. Por que era sarcopenia? A idade faz perder músculo, então vai perdendo músculo ao longo da vida. Mas se ele tiver uma doença crônica, essa perda não é em anos, é em meses. Se ele tiver na UTI, por exemplo, você tem que operar, ele perdeu massa muscular em 3, 4 dias, brutalmente. Sim. Então, são sinais que você sabe que vai enfrentar uma situação mais adversa. Então, eu começaria por aí, antes de buscar, porque quando a gente fala de desnutrição, eu estou chamando a atenção disso, a gente imagina o paciente magrinho, que tem desnutrição proteico-calórica intensa. Esse é fácil de diagnosticar. Sim. Você bate o olho e vê que o paciente está magrinho, não precisa nem fazer testes sofisticados. Existe uma série de métodos de avaliação global subjetiva, de mini nutritional assessment, tem várias maneiras de fazer. Mas eu estou falando aqui para quem não é especialista da área. Então, assim, chama a sua atenção. Uma pergunta muito simples, o senhor fuma? Teoricamente, se não for câncer e não for emergência, não opere esse paciente. Não opere. Enquanto não parar de fumar, eu não vou lhe operar. Por quê? Porque eu posso provar, mostro para vocês claramente que não é o problema respiratório, pulmonar. O tabagismo vai muito além disso. A cicatrização de feridas é 3 vezes pior no paciente que fuma. Lesões de capilares, né, professor? Lesão de capilar, ele não irriga adequadamente, então isso vale para ferida, parede, isso vale para anastomose intestinal.
Então, esses pacientes têm mais complicações durante o pós-operatório imediato, mas tem mais complicações a longo prazo, maior chance de herniação. Então, prejuízo. Se você não tem uma urgência, por exemplo, Sociedade de Ortopedia diz não opere. Cirurgia plástica, não opere. Então, quando você pode postergar, infelizmente a gente trata com câncer e não dá para fazer isso às vezes. Mas deveria ser a nossa meta, não operar um paciente na vigência do tabagismo. Sim. Uma medida simples e muito efetiva. O ideal é parar pelo menos 30 dias antes para uma recuperação pulmonar. Ele não vai ficar o normal como quem nunca fumou, mas com 30 dias sem fumar, reduz em média 50% as chances das complicações associadas com o tabagismo. Redução de 50% Que uma medida que é de informação, né? Com um dado de uma anamnese que não precisa... Zimo, eu faço um meia-culpa aqui. Eu operei minha vida inteira pacientes que eram tabagistas, e daí no pós-operatório faz uma pneumonia, o que você fala? Pois acontece, né? Cirurgia de grande porte, eu estou fumando, vejo o que aconteceu, que pena. O doente poderia ter me dito assim, poxa, por que o senhor me operou então? Por que não me disse que enquanto eu não parasse de fumar, não me operaria? Concorda? Sim. Então estou chamando a atenção que a gente tem que levar a sério essas coisas. Né? Não estou falando de etilismo, que é mais evidente, né? Mas, por exemplo, você sabe qual é a porcentagem de pacientes que fazem o diagnóstico de diabetes numa avaliação pré-operatória? Chega a 50%. E pré-diabéticos, acompanhamento, né? Não, ele não sabia que era diabético. Então ele vai fazer uma cirurgia eletiva, pede uma glicemia, vê uma glicemia de 180, ele não tinha a mínima ideia, vai investigar um paciente diabético. Se a gente for pegar, então, pré-diabetes, eu acho que isso daí vai para uns 80%. Mas isso, estatisticamente, 50% dos diabéticos descobriram que eram diabéticos numa avaliação pré-operatória. E é interessante isso que o professor está falando, que tem um trabalho que é muito histórico, né, que fala sobre o esqueleto no armário, né, que é exatamente que é o esqueleto no armário, e que para chamar a atenção do médico, e se nós formos hoje, professor, nós estamos, que eu vou chamar que é o Michelin no armário, que é o paciente gordinho com obesidade, e que esse é um mito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ilusão que a gente tem que o paciente obeso ele não está desnutrido. Estou extremamente feliz com a tua pergunta. Que era a frase seguinte que eu ia dizer, você está me antecipando. É exatamente isso. Quando foi escrito, é Butterworth, o autor desse trabalho. Foi escrito em 1980. Tá? Naquela época, a desnutrição era magrinho. Isso. Em 50 anos, o perfil demográfico mudou completamente. A obesidade é epidêmica. Né? No mundo, e o Brasil é muito afetado. Alguns países da Ásia não têm esse problema ainda, Vietnã, Coreia, ainda tem pouca obesidade, Japão, se bem que já tem. Mas no Ocidente é uma praga, né? E nós temos aqui no Brasil um número imenso de obesos. Então, quando o indivíduo pesa 120 quilos e está com 108, a impressão de quem olha para o paciente é que é um paciente obeso. Sim. Concorda? Então a gente fala assim, qual que é mais importante? A porcentagem de perda de peso em relação ao peso habitual ou em relação ao peso ideal? Ao peso habitual. Porque o peso ideal aí não vale nada, ele tinha que pesar 60. Sim. Então ele está ótimo, está lá em cima. Então a gente não pode cair. A gente não pode cair nessa armadilha. É muito importante. Imagina um doente de 140 quilos. Está com 120. Está imenso. Vai operar de um câncer gástrico. Na verdade, está um baita desnutrido. Uma vez chegou um abscesso hepático para mim, a paciente, acho que devia o peso normal dela devia ser 150. Ela tinha perdido 30 quilos por conta da infecção. Por conta da doença. Estava mesmo. Ela estava com 120 quilos. Aí eu falei assim, senhor, a gente nutriu ela porque eu tive que fazer hepatectomia nela. Então, isso é bem importante que você está colocando. A gente, que esse doente engana, ilude. Porque você olha para o paciente, parece até obeso. Por isso, as minhas primeiras perguntas. Consegue ele subir um lance de escada? Não consegue. Todo obeso sarcopênico
Claro que não. Aí vai pegar os lutadores lá de sumô. O sumô, ele é uma massa humana de gordura e de músculo. Né? Então, não é todo obeso que é sarcopenia. Tem obeso que tem uma força muscular enorme, que faz exercício, faz ginástica. Por isso que, às vezes, o índice normal, que é o IMC, pode dar uma afirmativa. Então, muita ilusão com o IMC. O IMC mede o pacote, mas não mede os compartimentos. Nesse caso, o que nós queremos saber é quais são os compartimentos. O que esse paciente tem de gordura, o que esse paciente tem de músculo. E frequentemente essa relação se perde, ele está com uma musculatura extremamente fraca, apesar de estar com obesidade. Quando isso acontece, por exemplo, pega um paciente, estado nutricional muito adequado, e tem um trauma. Você pega esse paciente 4, 5 dias depois na UTI, ele emagreceu? Não, está com a massa gorda, está lá ainda. Só que você pega na panturrilha desse paciente e derreteu. Flacidez. Aí, o que é isso? Ele não é uma desnutrição, mas ele perdeu massa muscular porque essa proteína foi dar substrato para fazer gliconeogênese. E às vezes não consegue recuperar isso, né? E esta perda muscular, se você não se atentar para ela, você olha, poxa, continua gordinho. Sim. O coitado dos nossos pacientes, por exemplo, de cirurgia bariátrica, vão parar na UTI, não precisa nutrir porque ele está bem nutrido, tem que perder peso mesmo. Meu Deus, ele está perdendo massa muscular, tem que repor. Concordo que você não dê muita caloria para esse paciente. Sim. Mas tem que dar proteína. Ele está perdendo massa muscular numa velocidade imensa. Então, esse perfil que você chamou a atenção da obesidade atual engana muito a gente. Você olha para o paciente, então, volto a dizer, cuidem da parte funcional. Ele vai levantar da cadeira, tem que se segurar inteiro, não consegue levantar da cadeira, é um sinal clássico de disfunção muscular. E o que a gente percebe, né, Michele, eu acho, e assim o professor Campo também, que hoje nós somos meio que escravos do nosso próprio sucesso. A cirurgia do aparelho digestivo nos últimos 20 anos, ela melhorou muito as taxas de mortalidade e avançou muito em termos de tratamento e de resultado. Então a população confia muito no que a gente faz. Mas qual é o detalhe? Nós precisamos ainda entender que a cirurgia é um trauma corporal controlado. E isso que o senhor está chamando a atenção, que esse paciente, apesar de ser uma cirurgia minimamente invasiva, ele tem que tomar cuidado com certas coisas. E o médico, em especial, ele tem que saber identificar esses pontos que são chaves para ele poder entregar um resultado melhor, né? Vamos voltar naquela analogia com o corredor de maratona? Sim. Então, o que é o treinamento físico dele? Ele acorda de manhã pensando que tem que se preparar. Sim. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Hoje eu vou correr 10 quilômetros, vou correr 12. Preciso aumentar a minha oferta proteica, preciso melhorar meu músculo, preciso ver essa articulação que não está legal, vou mudar o meu tênis porque o meu pé não está pisando bem. Ele está preocupado com tudo. Então, no preparo pré-operatório, tem que estar preocupado com tudo. Então, aí surgiu um conceito extremamente interessante, e vem na sua primeira pergunta, Michele, que é a questão da pré-habilitação. Então, o que é pré-habilitação? Nós todos estamos acostumados a ouvir falar em reabilitação. A reabilitação é depois. Então, surgiu um conceito em cirurgia de pré-habilitação, que é você tratar do paciente antes do trauma, para prepará-lo para o trauma. Esse conceito surgiu na Segunda Guerra Mundial, sabe como? Quando eles precisavam de mais soldados e pegavam os recrutas fracotes, desanimados, desnutridos. O senhor disse que é Capitão América. Então eles pegavam os recrutas na Segunda Guerra e calcularam que 2 a 3 meses eles conseguiam deixar o recruta em condição de ir para o fronte de batalha. É o Capitão América, né? Então, baseado nisso, eles começaram a preparar. Depois a ortopedia pegou muito bem, então preparar o músculo antes de se trocar uma prótese de quadril, para deixar o prótese de joelho, para deixar a musculatura melhor. Daí a cirurgia cardiovascular, muito preocupada com a parte pulmonar, então começaram a fazer, e até que o conceito veio no bojo do ERAS, acerto, todos os cuidados perioperatórios para a cirurgia geral de grande porte.
Então, hoje, se você for olhar, a principal objetivo nosso não é tanto diagnosticar desnutrição, é discutir uma palavrinha nova que está na moda, que é fragilidade. Frailty, em inglês. O que é fragilidade? É tentar ver sinais indiretos dessa sarcopenia. Obviamente que a idade é importante, mas não só. Você pode ter um paciente de 70 anos muito bem e totalmente acabado. Com 60, com 70. Então, a fragilidade vai muito além disso. Então, é o paciente que se cansa para qualquer coisa, não consegue. Existe um monte de índices para diagnosticar fragilidade, mas basicamente entra a idade, obviamente. Se ele tem 80 anos, até prova em contrário, ele já está fragilizado. Pode ser que eu dê lá de frente com um velhinho, uma velhinha, muito bem. Mas, em princípio, já vão ter alguma deficiência. Aí, dentro disso, existem testes padronizados. Qual a distância que consegue andar em 6 minutos, por exemplo. Teste de levantar e sentar da cadeira sem apoio. Existe um dinamômetro que você faz a força de pressão palmar para ver a força que o paciente tem. Então, isso tudo é padronizado. Mas você, nosso colega aí no dia a dia, faz as perguntas que eu brinquei. Sim. Consegue subir nessa escada? Consegue dar volta à quadra? Aperta a minha mão aqui, aperta com força a minha mão. Levanta a cadeira. Sem você ajuda, levanta sozinho, quero ver. Você, em 2 minutos, se estiver focado nisso, consegue perceber que o paciente está fraco. Se o paciente, você tem que ajudar para sair da cama, esse paciente está em condição de ser submetido a uma grande cirurgia? Não está. Não está. E tem um detalhe, né, professor, que a gente chama de letramento em saúde. O que é isso? Que às vezes o paciente ele vem ansioso, que é difícil ele chegar no especialista. Ele vem um pouco ansioso e quando o cirurgião ele precisa educar o paciente, saber que naquela fase de pré-habilitação não está sendo perdido um tempo. Não é isso? Está sendo investido um tempo que é para reduzir ainda mais o tempo de recuperação pós-operatória, né? A Michele vem lá de Cuiabá e conhece bem o professor Aguilar. O professor Aguilar tem uma expressão que eu gosto muito. Ele usa uma expressão chamada janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? Eu fiz o diagnóstico de câncer hoje. Quanto tempo vai demorar para operar esse paciente? Realisticamente falando. Semanas. 30, 60 dias. Vai, estadiamento. você vai pedir exames pré-operatórios, vai estadiar, vai pedir tudo, vai pedir guia, se for um convênio, entrar na fila para entrar no hospital universitário, passar a consulta de anestesia, tal. Se somar todo esse conjunto, nós estamos falando facilmente em 40, 60 dias. Fácil. Então, autorização do plano, né? Então, este período que o doutor Aguilar chama de janela de oportunidade. Por que a janela de oportunidade? Porque se eu perder, eu não tenho como voltar nela. Por exemplo, a gente dava muito aula de cuidados nutricionais para nutricionista. Claro que elas são extremamente importantes. Mas o que a gente escuta dela é o seguinte, doutor, o doente interna no dia da cirurgia. É não difícil. tem o que fazer. Eu tinha que ter visto esse paciente Antes. 1 mês e meio antes, não adianta ver agora. Então, nós cirurgiões, tínhamos que fazer o diagnóstico e imediatamente tomar condutas ou indicar alguém que tome as condutas. Porque se deixar passar esse tempo e chegar o dia da cirurgia, não adianta chorar sobre o leite derramado depois. Eu perdi a janela de oportunidade. Devia ter feito essa intervenção toda, física, nutricional, etc., lá atrás. Perdi. Agora não adianta, ou você suspende a cirurgia, cancela e tenta fazer, ou perdeu. E para a gente convencer o cirurgião que está escutando isso aí, professor, hoje em termos de medicina baseada em evidência, quando a gente consegue nessa janela de oportunidade tomar essas medidas, nós estamos falando quanto de otimização de resultado? Eu vou te dar o resultado da semana passada, no JAMA, Supervista JAMA Surgery, os melhores do mundo. Semana passada, quem quiser procure o artigo. Pacientes candidatos a hepatectomia maior, com sarcopenia evidente, grupo de 50 e tantos pacientes, metade foi operado imediatamente e metade passaram por um
projeto de mais ou menos 6 semanas de pré-habilitação. Complicações no grupo operado imediatamente, 50%. Complicações no grupo com pré-habilitação, 14,5%. Então, veja a redução de 50%. Significativo. Eu dei essa aula ontem, o colega que faz cirurgia falou, vou levar já esse artigo para minha equipe, ninguém mais opera lá sem cuidar dos pacientes. O resultado é muito, sabe, uma revista top, de ponta. Publicado semana passada, um grupo de pacientes bem definido. Eu estou dando exemplo que saiu semana passada, mas existem várias meta-análises hoje demonstrando a vantagem. Então, só para complementar o que inclui a pré-habilitação que eu mencionei. Então, o que é pré-habilitação? Eu defino que eu tenho uma cirurgia pela frente e eu tenho um roteiro. O roteiro vai incluir a avaliação no estado nutricional, como primeiro item. Cessar tabagismo. Isso é inegociável, né? Controle glicêmico estrito, entre parênteses, principalmente em pacientes diabéticos. E sabe qual que é o quarto item? Avaliação cuidadosa das medicações em uso. Isso, Colégio Americano de Cirurgiões. Hoje é muito comum, né, com o aumento Então, da o que idade. acontece? Você sabe, o doente tem busca direta. Ele vai, consulta um cardiologista, ele fala, você está com hipertensão. E dá um medicamento. E ele não sabe se estava hipertensão aquele dia, porque ele foi e ficou E ele toma e não... mais tenso, não sabe se essa dose está adequada, ele nunca mais voltou para ver se aquilo ali está correto ou não. Daí é muito comum medicamento neurológico, vou dar um tranquilizante, vou dar isso, vou dar aquilo, estabilizador de humor. Daí ele vai tomar um medicamento diurético, às vezes. Quer ver um exemplo muito comum hoje? Os análogos de GLP-1. Sim. Você toma algum medicamento? Não. Vai no anestesista? Não. Ele esquece que é uma injeçãozinha uma vez por semana, ele não está tomando. E a hora que você vai entubar esse paciente, o que acontece? O estômago está cheio de conteúdo e vai fazer uma boca aspiração. Sim. O professor, quer saber outras medicações assim que eu vejo muito? É o tal do meu vizinho falou, que é bom para a imunidade. E tive uma paciente que eu fui fazer uma hepatectomia direita nela por meta de colo. Suspendemos a químio, tudo, né? Que é a cisplatina, né? Que sangra bastante. E eu falei, perguntei das medicações, tudo. Olha, a paciente sangrou muito na cirurgia, muito. Aí eu cheguei pra ela, porque ela virou até vegana depois que ela descobriu o tumor de colo, assim, ela virou num jovem também, 35 anos, né? Então acho que a carne que ela comia que foi responsável. Fiz a suplementação pra ela e tudo, mas mesmo assim ela sangrou muito. Depois ela foi me confessar, ela estava tomando, porque a vizinha dela falou que é bom, porque aí não considera remédio na cabeça deles, cápsula de alho. E tem um efeito farmacocinético, né? Sim, ele sangra, né? Ele é anticoagulante. Anticoagulante. Imagina a concentração disso. Imagina, na recomendação americana está escrito revisão de todos os medicamentos, entre parênteses, incluindo chás, infusões e outros. Sim. Você imagina isso para nós aqui. No Brasil é muito comum, né? Você Garrafada. está tomando alguma coisa, não sabe lá Deus o que tem ali dentro. Sim. Entendeu? Então tem que fazer uma revisão. A recomendação é uma revisão cuidadosa dos medicamentos e retirar tudo que não for absolutamente necessário e do que for ficar, avaliar a dose. Sim. Se aquela dose está correta ou não está correta. Então aí você já pega um monte de coisa. O controle glicêmico, paciente diabético, otimizar. Você sabe que o paciente que toma insulina, a meta para cirurgia não é 5 e pouco de hemoglobina glicada. Tem que ser acima de 6. Se estiver muito baixa, que é o ideal para nós todos, no tomador de insulina, o risco de hipoglicemia é maior. Então, no paciente diabético, a faixa de segurança é a hemoglobina glicada de 6 a 8. Nem baixa demais, nem alta demais. Se tiver com 220 no dia da cirurgia, o que você tem que fazer? Cancelar a cirurgia. Abaixo de 180. Obrigação, cancelar a cirurgia. Você vai botar o paciente em risco desnecessário.
vai controlar de novo, volta, avalia bem. Se for tomador de insulina, pior ainda, ver se a dose está correta, acertar, para daí poder levar para a cirurgia. Que chama a atenção até agora, que o professor falou, né, Michele, que são medidas clínicas cirúrgicas, né, de avaliação e que precisam de pouca tecnologia, se a gente for ver. É uma coisa. Estou falando aqui zero isso até agora. É bom senso. E que tem um resultado enorme. O cirurgião tem que pensar nisso. Por isso que eu digo, não adianta mais dar a sala para o nutricionista. É a sala para o cirurgião, porque se o cirurgião não valorizar isso, não faz. Por exemplo, quer ver um exemplo típico? Qual que é o ideal para a gente fazer no pós-operatório? Hoje, recomendação. Realimentação precoce e mobilização precoce. Está escrito em qualquer lugar. Sim. Mesmo a anastomose alta pode dar alimentação? Pode dar alimentação. Para baixo, anastomose baixa nem se fala. Então, está recomendado. Se você, cirurgião, não falar para o doente isso, ele não vai fazer. Ele não vai comer. Olha, você no dia da cirurgia vai poder levantar e sentar na poltrona. Se você não falar, pode ter 5 enfermeiras lá e pedir pelo amor de Deus para sair da cama, que não vai sair da cama. Não, imagina. Só se o meu médico deixar. Não vou sair, estou com medo, tenho a cirurgia aqui, não vou levantar. Então, na verdade, é o cirurgião que tem que tomar a frente disso. Isso não é terceirizável. Ele tem que dizer, olha, então a nossa cirurgia vai ser assim, você vai internar cedo, vai estar um jejum que obviamente não precisa ser de 8 a 10 horas, jejum de 3, 4 horas é suficiente para a maioria dos procedimentos. No pós-operatório, podemos discutir a abreviação do jejum, etc., mas no pós-operatório você vai acordar, estiver consciente, você pode comer e pode sair da cama, e deve sair da cama. Caminhar, né? Tem que sair da cama. Entendeu? Então tem que obrigar o paciente a fazer isso. Se você não falar, ele não vai fazer. Não vai confiar na enfermagem. E a fisioterapia nessa reabilitação muscular, né, com suplementação de proteína, né, professor, também tem que avaliar os casos, né? Se é patopata, né, nefropata, né? O senhor pode falar um pouquinho dessas? Eu acho que um ponto que vale a pena, a gente, nós vamos fugindo da pergunta do desnutrido, mas o desnutrido existe, o sarcopênico existe, o desnutrido existe. Então, o que fazer com esse paciente? Faça uma avaliação nutricional, não vamos ter tempo para entrar em detalhes, pode até pedir para o nutricionista fazer a avaliação. Definida a desnutrição, nós vamos colocar esse paciente com uma dieta hiperproteica e hipercalórica, que frequentemente não vai ter uma aceitação muito boa, então existem suplementos nutricionais, você compra na farmácia, até no supermercado hoje tem, né, hiperproteico e hipercalórico, um frasquinho daquele tem 15, 20 gramas de proteína, é um espetáculo, você dá 2 frasquinhos daquele por dia, é uma oferta extra importantíssima, tá? Isso para que serve? Para tentar reverter a desnutrição do paciente, melhorar a massa muscular do paciente associada com exercício físico. Faz parte da pré-habilitação, exercício aeróbico, anaeróbico e de respiratório. Então, tudo isso é um pacote. Muito bem. Esta dieta é para engordativa, entre aspas, para fazer o doente melhorar o estado nutricional. Lembra, a gente não está dando só macronutrientes, está dando micronutrientes também. Vitaminas, oligoelementos. Quando você dá uma dieta completa, está dando tudo isso. Daí o que acontece? Nos 5 a 7 dias que antecedem a cirurgia, a nossa recomendação é trocar a dieta. E aqui entra o conceito das dietas chamadas imunomoduladoras. Então, qual é o paciente que nós estamos falando? Policistectomia? Não. Estamos falando de uma cirurgia maior por câncer gastrointestinal. Esofagectomia, gastrectomia, duodenopatectomia, hepatectomia, colectomia. Então, cirurgias de grande porte. Para estes pacientes, 5 a 7 dias de uma dieta chamada imunomoduladora, uma farmaconutrição, imunonutrição, tem o objetivo não só de nutrir o paciente, tem o objetivo de nutrir o paciente, mas de melhorar o seu estado imunológico. Podíamos explicar como que a arginina faz isso, ômega 3, etc. Não vem ao caso aqui. Mas o importante é que essas dietas fazem um preparo imunológico muito intenso.
E existem várias dezenas de trabalhos com várias meta-análises. A última saiu no Annals of Surgery do ano passado, agora, menos de um ano atrás, com 4.700 pacientes avaliados em 38 estudos prospectivos randomizados, controlados por dieta hiperproteica e hipercalórica sem os imunonutrientes. Então o efeito é farmacológico mesmo. E uma redução da chance de complicações infecciosas na ordem de 50%. Além de uma série de complicações não infecciosas, redução do tempo de permanência hospitalar. Esta meta-análise pegou uma redução de 30% em fístula digestiva. Por cirurgião, isso é extremamente importante. Sim. Então, o que acontece? É uma intervenção. Se você for comparar com os custos de uma cirurgia, é absurdamente barato. Custa menos de R$300 você prescrever para o paciente 2 flaconetes para tomar por dia durante 5 a 7 dias antes da cirurgia. Em casa, sem sonda, sem complicação, sem nada, em casa. Esta intervenção é capaz de reduzir em 50% as chances de complicação. É o preço de uma dose de antibiótico. Sim. Se você for ver esse doente não fizer e complicar no pós-operatório, um dia de UTI, já... GTNTT, né? Então, é uma intervenção extremamente barata, extremamente acessível, fácil, basta que o doente tenha via oral, esteja consciente, a imensa maioria dos pacientes está assim. Claro, não vale para um câncer esofágico obstrutivo, é outra conversa, mas na imensa maioria dos pacientes eles conseguem tomar. É fácil, barato, e depois você não quer reduzir 50% as chances de complicações infecciosas. Sem se a gente colocar que você não quer aumentar em 50% de chance de ter sucesso na cirurgia. Exatamente. É muita coisa. Entende? Se você for pegar as complicações cirúrgicas, tem infarto, tem AVC, tem 1%. Qual que é a chance de uma complicação infecciosa? Uma colectomia, 28%, 30%. Você entendeu? É 30 vezes maior. Então, você reduzir essa complicação é muito importante. Muito importante. Então, eu acho que é uma intervenção. E essa, então, repito, você vai nutrir 40 dias, não é 40 dias de imunonutrição. Não. É uma dieta hiperproteica e hipercalórica normal que você compra na farmácia e dá para o paciente. 5 a 7 dias que antecede que tem indicação de imunonutrição. Se tiver condição no hospital, continua no pós-operatório, ou por via oral, se o doente tiver via oral, ou até por nutrição enteral, que elas também existem na forma de nutrição enteral. Então, é uma intervenção extremamente efetiva, simples. Isso tem recomendação internacional para fazer. Saiu faz um mês e pouco os guidelines da ESP, né? Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral Enteral, a mesma lá do ERAS e tudo aquilo. Saiu agora. Eles fazem um update a cada 5 anos, mais ou menos. A última tinha sido 2019, saiu agora a 0, novinho. Então podem ver lá, está escrito: vale a pena nutrir o paciente por 7 a 14 dias antes da cirurgia, mesmo que seja necessário atrasar a cirurgia. Cirurgia de grande porte, paciente desnutrido. Daí um outro item: pacientes com câncer gastrointestinal, dieta imunomodulada por 5 a 7 dias no pré-operatório, se possível continue no pós-operatório. A recomendação está quentinha, saiu do forno faz um mês. Eu falo para os alunos que isso da terapia nutricional é importante a gente saber que o paciente ele não vai ganhar peso, né, nesses 7 a 8 dias, apesar de ser uma dieta hiperproteica. Aí os alunos chegam para mim e falam assim: mas ele ganhou 1 quilo de um dia para outro. Eu falei assim: isso daí não é músculo e nem gordura. Isso é líquido, né? É água, Perfeito. né? É água. Ninguém ganha 1 quilo do Michele, dia eu vou aproveitar a tua pergunta. O que o cirurgião mais gosta de perguntar? O cirurgião que não lida com nutrição, assim, que vai operar o paciente, qual é a pergunta que ele faz? Qual é a albumina do paciente? Não é essa a pergunta? Sim. Daí vem lá 3 e 1. Puxa, tá baixo. Sim. Tem maior chance de complicação. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade.
Qual albumina? A albumina antes do paciente internar, antes de ter recebido o soro, antes de tudo. Sim, Então, esta albumina tem um valor prognóstico muito bom. sim. Essa primeira albumina. Depois que o paciente internou, foi operado, não tem valor nenhum. Depois disso, o que a albumina é? Ela é um marcador inflamatório. Então, o doente que tem queda de albumina, aumento de PCR, então, pega um paciente hiper bem nutrido, normal, é atropelado. 2 dias depois na UTI está com 2,7 de albumina. É desnutrição? Não. É um marcador inflamatório negativo. O PCR dele está em 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco. Altamente inflamado. Então, não considere a albumina um marcador nutricional. E isso vale, então, porque você acabou de dizer. Está com 3,1. Eu vou nutrir até subir para 4? O câncer lá Não vai subir. esqueça. Então eu vou nutrir, sabendo que não vai subir. Primeiro, porque o doente tem um outro lado que está perdendo. E segundo, porque a vida média da albumina é muito longa. É 21 dias. Então eu estou dando aqui, mas vai demorar muito tempo. Então, não se iluda de dizer, eu vou esperar melhorar para daí operar. Não vai melhorar. Eu falo para os alunos que, assim, a nutrição, a terapia nutricional é o paciente que ele está em cima do muro, né? E aí eu vou fazer uma cirurgia grande. Eu quero que ele fique em cima do muro até eu tirar o tumor dele, para ele poder voltar a comer e tudo, que ele continue em cima do muro, que ele vá para o lado bom, né? Porque se eu não nutrir, ele vem para o outro lado, né? Se eu não nutrir, que o remite é muito grande, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esses conceitos. Então, existe uma coisa que é renutrir bem antes, aquele que está cronicamente desnutrido, e outra coisa é uma intervenção imunológica com a dieta imunomodulada 5 ou 7 dias antes da cirurgia. São duas coisas diferentes. O que é interessante dessa dieta imunomodulada é que tem vários estudos mostrando que ela é efetiva com ou sem desnutrição. Então ela não é para doente desnutrido. Então é mais importante que o doente tem pela frente uma gastrectomia, uma colectomia, do que o estado nutricional que ele está hoje. A dieta é efetiva mesmo no paciente que você não demonstra desnutrição. Detalhe importante aí que o professor está chamando a atenção, né? Que nada substitui a técnica adequada, não é isso, professor? Esse é o primeiro ponto. A primeira frase que eu falei. A gente não vai conseguir substituir. Agora a pré-habilitação ela dá um resultado melhor. Agora uma coisa importante, os eventos adversos acontecem, a vida é combate, né, professor? Tem problema, tem eventos adversos. Dentro dessa medicina perioperatória, de todos esses cuidados, o que é que a gente pode chamar mais atenção nos eventos adversos no pós-operatório da cirurgia do aparelho digestivo que a gente pode otimizar também? Pessoal, nós estamos falando, essas intervenções que eu acabei de falar não têm efeitos adversos nenhum. Basta o doente conseguir tomar, nada de errado, é fácil, assimilar, etc. Você está falando de ter uma complicação? Complicação, exatamente, uma complicação pós-operatória. É uma outra discussão, podemos discutir mais um podcast só falando do que a gente faz quando o doente complica, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Duodenopancreatectomia, uma cirurgia enorme, de grande porte. Se você for olhar no ERAS, qual que é a dieta adequada para o pós-operatório de uma duodenopancreatectomia? Nutrição enteral ou parenteral? Enteral. Oral. Está escrito no ERAS. Não era. No ERAS está escrito. Dieta adequada no pós-operatório de duodenopancreatectomia, dieta por via oral. Muita gente faz jejum, uma jejunostomia, então talvez por isso que vocês tenham respondido. Mas o que está escrito no ERAS é dieta por via oral. Daí vem a segunda pergunta. Quanto por cento dos pacientes submetidos à duodenopancreatectomia recebem nutrição parenteral no pós-operatório? Eu acho que mais de 50%. Né? Até 30%. Ou seja, a recomendação é dieta por via oral, que vai dar certo em 70% dos casos. Por isso que ela é indicada. Mas e os outros 30%? Não deu certo. Daí o que eu faço? Passa para parenteral, por quê? Porque deve ter tido uma fístula, dando somose pancreato-jejunal, não está esvaziando bem o estômago, não está funcionando bem a gastroêntero,
o doente está com Entendi. nível dinâmico, a cirurgia de grande porte, tinha desnutrição prévia, então, entendeu? Mas não muda a recomendação. Eu não começo com parenteral, eu começo porque eu sei que a maior chance é dar certo com a dieta por via oral. Mas não deu, não deu. Professor, vamos para a última pergunta. Assim, qual o recado, assim, dessa pré-habilitação que o senhor falou? O senhor deixaria assim, ó, não esqueçam disso, esse é o recado que eu quero deixar hoje para os cirurgiões. Ótimo. O recado que eu deixo hoje é o seguinte: no dia que você viu o seu paciente e que confirmou o diagnóstico de um câncer de esôfago, de um câncer gástrico, de um câncer de cólon, você sabe que o taxímetro está correndo contra você. Você tem uma janela de oportunidades entre este momento e o dia da cirurgia. Então, não desperdice esse momento. Cada medida que nós falamos aqui é fundamental. Avalie o estado nutricional do paciente, avalie o termo que eu quero que vocês guardem, que é fragilidade. Paciente frágil é um paciente de risco. Avalie a presença ou não de fragilidade e comece imediatamente. Poxa, como que eu vou fazer exercício físico? Não dá para academia? Ótimo, o ICESP de São Paulo tem uma academia lá embaixo. Mando ele para academia. Sim. Mas ele mora lá não sei aonde. Pega uma garrafa PET, enche de água e faz exercício com a garrafa PET, dá a volta à quadra caminhando, suba o lance de escada. Tudo isso está valendo como exercício físico. Sim, de ficar deitado e fazer uma caminhada. Não pode dizer, estou doente, eu vou ficar deitado, porque estou doente e estou esperando a cirurgia. É o pior cenário. Sim. Aí vem depressão. Esse é o doente que tem que estar se mexendo o máximo possível até entrar no centro cirúrgico. Se possível, não vai nem de maca para o centro cirúrgico, vai caminhando. Seria ótimo. Ele tem que aproveitar esse período, porque ele não vai voltar esse período. Entende? A janela de oportunidade é isso. Se eu não usar, se eu não indicar o suplemento no primeiro dia que ele for no consultório, independente de quanto tempo vai demorar a cirurgia, já começa a tomar 2 frasquinhos disso aqui por dia. Compra na farmácia, é baratinho. E o pessoal quer comprimido, né? Que é a tal da vitamina. Passa aí um complexo, né? Não, o pessoal fala assim, eu falo, não, vou te dar um bom. Aí eu passo o suplemento. Completo, entendeu? Já vai começando. Enquanto eu vou pedir a tomo, quando eu vou estadiar, vou pedir a endoscopia que está faltando, pedir guia, vou ver programar para internar no hospital, ver disponibilidade de centro cirúrgico, tudo isso é importante. Sim. Nesse período todo eu não estou perdendo tempo. Sim. Fuma. A partir de hoje, nem um cigarro. Não, mas eu fumo. Não vou lhe operar. Pare de fumar que eu não vou lhe operar. Tem diabetes? Vai já no endocrinologista, vamos ver se a dose está correta. Toma que medicamento que você toma? Tem que ser busca ativa. Toma algum chazinho também? Toma alguma coisa? Vai atrás. Então, eu acho que esse período todo, Zimo, Michele, não pode ser perdido. Se você perder, não vai recuperar depois. Professor, muito obrigado pela presença e pelo esclarecimento. Isso de pré-habilitação é uma coisa fantástica, né? E a gente vê que os pacientes recuperam muito bem mesmo, né? Parabéns e muito obrigado. Nós agradecemos aí a presença do professor Campos, né? É um tema pujante, atual e está todo o tempo em atualização pelo conteúdo técnico de excelência que o senhor compartilhou com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Michele. Obrigado, Zimo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vocês continuem acompanhando os próximos episódios. Vamos receber cirurgiões de referência de todo o Brasil para discutir temas atuais, técnicas, experiência e desafios da nossa prática. E você que é cirurgião e tem interesse em se filiar no Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, entre no site cbcd.org.br e nos siga no Instagram, cbcd digestivo. Até o próximo episódio.